Olá, tudo bem? Eu me chamo Tainá. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história. O porquê eu decidi abrir meu perfil no Instagram, criar esse canal. E eu decidi contar um pouquinho da minha história, o porquê que eu decidi ser pedagoga, trabalhar com educação infantil, agora cursando pós em educação inclusiva, neuroaprendizagem, porque sempre quando eu procuro algum canal ou tô olhando o perfil de alguém, eu fico curiosa, sabe? Eu fico pensando, não, mas por que tal pessoa decidiu, sabe? Me vem na cabeça assim. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha história. Eu desde muito pequena fui incentivada pela minha bisavó. Tenho a felicidade de ainda ter o convívio com ela. Ela tem 94 anos. É aquela senhorinha que tem uma foto com ela lá no meu perfil, é a primeira foto que eu tenho lá. E ela sempre me incentivou muito. Quando eu era pequena, nós brincávamos muito. Sempre tinha a revistinha de mercado e ela fazia anotação comigo. Nós vivíamos fazendo listinha de compra, viagem, a gente vivia fazendo cálculo. E ela sempre me incentivou muito nessa questão, que ela tinha uma irmã que era professora, e aí ela vivia falando dessa irmã dela. Então, eu não sei se foi por conta disso que eu acabei gostando também. E também sempre brincando com caderno, com boneca. Daí, depois de mais grande, acho que eu tava na quinta série já, naquele tempo era quinta série. Aí eu teve uma reforma na escola e trocaram os quadros. Trocaram os quadros brancos, trocaram os quadros verdes por aqueles brancos que tem hoje em dia. E aí a escola, não sei o que aconteceu, se quebrou um quadro, o que aconteceu, que só teve um pedaço lá e a diretora acabou me dando. Aí eu levei pra casa e aí eu coloquei lá numa parte da casa, eu morava no interior. Eu colocava as bonecas enfileiradas assim e fazia de conta que tava ensinando elas assim. Pra mim era o máximo aquilo. E aí então quando eu fui fazer o ensino médio, eu fiz o ensino médio normal. Aí logo depois a gente já tem os estágios, os pré-estágio, né? Aí tem o estágio e aí já comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar cedo na educação. Em 2019 já comecei como CIE, que é estagiária, né? A gente já recebe, né? Por isso a gente já recebe um salário, mas é prof estagiária, né? E foi meu primeiro, não foi meu primeiro emprego, eu trabalhava antes numa loja, mas foi meu primeiro emprego como professora. E eu já gostava muito, porque pra mim, assim, tava vivendo um sonho, sabe? Então eu trabalhei, deu um ano na rede regular. Aí eu fui convidada a trabalhar no MAPAI, ainda como CIE. Aí, quando, tipo assim, a gente tem a teoria, né, do que é a educação inclusiva, educação especial. Aí, quando você chega na prática, é totalmente diferente. Eu lembro, assim, que nos primeiros meses, nossa, eu chegava em casa e eu ficava pensando, meu Deus, sabe? Um choque de realidade pra mim foi, porque nos primeiros meses, assim, foi bem difícil. Até depois, mais pra frente, a gente pode falar mais sobre isso. Aí depois veio a pandemia e aí eu voltei, não voltei pra sala de aula, trabalhei na secretaria municipal, na recepção. Aí depois, sim, voltei para a sala de aula de novo. Aí logo no outro ano, me inscrevi nos processos seletivos e peguei como prof titular, uma pré-escola, um pré-A. Para mim foi um desafio, nossa, porque eu estava apaixonada pela minha turma. E tinha uma aluna de inclusão, maravilhosa a minha aluna, porque a gente, assim, aí tinha a Manu, que era também uma prof maravilhosa, que era prof auxiliar, né? Eu sempre dizia que não era a prof da nossa aluninha, e sim, ela auxiliava todos, né? A gente deixava, porque era
da rede regular, né? Até a gente pode entrar mais em questão, porque sempre quando eu falo disso, eu gosto de frisar nessa parte. Bem interessante esse ponto, porque quando a gente fala que tem uma aluna de inclusão numa sala regular, ela não pode ter uma prof dela. Ela é a prof, claro, a prof vai auxiliar ela, mas ela tem que se sentir parte da turma. Ela não pode ter uma prof para ela. Eu sou a prof dela e a prof também é prof dos outros alunos. Então, tipo assim, se alguma hora ela precisar ir no banheiro, eu também posso acompanhar ela. Não é só a prof auxiliar que vai ajudar. Então, tem toda essa questão, sabe? Que eu sempre falo sobre isso. Defendo muito isso. Então, são essas questões que a gente sempre vem conversando bastante. E isso são trajetórias, né? São coisas que a gente vem vivenciando. Então, atualmente, eu sou prof do município, trabalho 20 horas no município, 20 horas eu trabalho no estado, na área administrativa, no setor de aposentadorias. Decidi abrir meu perfil no Instagram para falar um pouco mais sobre educação, porque eu acho que ninguém, nenhuma criança, nenhum ser humano é tão... Todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem algum conhecimento, todo mundo sabe algo que possa compartilhar, que tem alguma experiência, que tem alguma vivência. Claro que às vezes a gente fala coisa que não tem coisa com coisa, né? Eu costumo brincar que às vezes, mas sempre tu pode tirar proveito de algo, alguma experiência, alguma vivência que a pessoa teve. Então a gente sempre tem algo a compartilhar. Seja uma brincadeira, uma atividade que você fez que foi legal. E no mundo de hoje, na nossa sala de aula regular, a gente tem tantos alunos inclusos, a gente às vezes tem tanta dificuldade de encaixar atividades do o que é certo, né? Porque assim, antigamente, se tu for olhar na história da educação, né, no que é certo, a gente não sabe o que é certo, porque há pouco tempo atrás a educação era totalmente diferente, né? Então, assim, o que a gente possa compartilhar de vivência, de experiência, eu acho que é super válido. Então, de forma alguma eu tô dizendo que eu sei tudo, que eu vim aqui para dizer, não é isso. Eu vim aqui porque, tô vencendo um medo meu, porque, que nem assim, e na verdade, o que me fez, assim, abrir os olhos ou abrir... perder a vergonha, digamos assim, foi um dia que eu tava assistindo um vídeo de uma moça que ela disse assim: imagina se o dono da funerária dependesse dos amigos e dos conhecidos dele para que o negócio dele desse certo. Imagina, ele ia à falência, porque, né, não tem lógica. Então, lógico que a gente tem vergonha que vão rir da gente, que vão dar risada, porque tá falando, né? A gente tem vergonha, a gente tem medo, mas a gente tem que pensar que se tem algo que fala no nosso ouvido, que vai, faz. Se tu tem algo que tu acha que tu pode contribuir, que tu pode agregar na vida de outra pessoa, que tem algo que te motiva, então vai e faz, porque tenho certeza que vai dar certo. Então eu quero que esse seja um espaço aberto. Não vou vir aqui falar termos difíceis, palavras difíceis. Quero falar assim ao mais fácil e claro possível das coisas que eu tento trabalhar em sala de aula, do modo como eu trabalho, atividades que eu faço com meus alunos, brincadeiras, jogos, as legislações que a gente deve seguir, e é isso, e sugestões que vocês tenham. A gente tá aqui para trocar informações, trocar conhecimentos, porque no mundo de hoje, que nem eu falei ali, né, quem é professor sempre diz aquela famosa frase: professor acaba se tornando um pouco de tudo, né? Porque é verdade. Às vezes tu vai chegar na sala de aula, o teu aluno não vai estar bem. Então daí como é que tu quer que ele aprenda, né? Às vezes tu vai ter que acolher ele, tu vai ter que dar um carinho, tu vai ter que dar um abraço. A mesma coisa um pai, uma mãe. Às vezes vão te contar uma coisa que aconteceu lá na casa que não tem nada a ver com a tua aula.
mas tu vai acolher, tu não vai tratar mal, tu vai ter que saber mediar isso, né? E é a mesma coisa nós. Às vezes nós não estamos bem na nossa casa, mas a gente tem que saber mediar e não tentar não transferir para a sala de aula, né? Então a gente tá aqui para se ajudar. Então, assim, se eu tô fazendo uma atividade legal, se eu penso que eu tenho algo para contribuir, por que não expor isso, né? Por que não trazer isso de uma forma clara e simples, né? Então, é esse meu objetivo. Essa é um pouquinho a minha caminhada, é curta, né? Porque eu tô começando agora, não tenho pouca experiência, não são muitos anos. Tô cursando pós em neuroaprendizagem, educação inclusiva. Também pretendo, conforme estou cursando, trazer alguns assuntos, né, para, como eu disse, compartilhar o conhecimento aqui. E quem achar que é interessante, quem quiser também que compartilhe seu conhecimento, e é um espaço aberto para isso.